Oi! Quando a gente estuda história ou quando a gente conversa sobre história, normalmente o ponto comum que todo mundo fala é que história é aquela disciplina da escola que estuda o passado. Mas que passado? Estuda a partir de quais elementos? Existe um historiador do início do século XX que se chama Mark Bloch. Ele foi muito importante para o contexto da escrita da história, e mais para frente nós vamos conversar sobre ele aqui, que dizia que história é a ciência dos homens, dos seres humanos, no tempo. Isso significa que para que eu estude algum elemento ou algum fato com relação à história, tem que ter ação humana no meio. Não dá para eu estudar simplesmente a história de um edifício, a história de uma ponte, a história de uma montanha, sem que a interferência humana, sem que a presença humana de alguma forma se faça presente naquele meio. Como que trabalha o historiador? O historiador é aquele profissional que vai buscar informações sobre esses eventos acontecidos no passado mais distante ou no passado mais recente, e a partir das informações encontradas por ele, ele vai construir o seu relato, a sua narrativa em torno do que aconteceu naquela época, naquela situação, naquele fato estudado. Normalmente esse fato ou esse evento por si só, ele não seria um problema histórico. Ah, mas a gente não quer saber de problema. Pois é, o historiador precisa de um problema. O que eu estou querendo saber com relação a uma certa situação? O que eu estou querendo saber, por exemplo, sobre a independência do Brasil? Porque que Dom Pedro I proclamou a independência no dia 7 de setembro, isso daí eu já sei. Mas o que eu estou querendo aprofundar? O papel dos escravos, o papel daqueles filhos dos portugueses que moravam aqui, como que realmente aconteceu aquela proclamação ou não, o que eu estou querendo saber sobre aquela situação. Imagina que a gente está conversando com um grande amigo que estuda com a gente, mas que faltou um dia de aula, e ele chega para a gente e pergunta: o que aconteceu na aula hoje? Eu posso descrever as coisas que aconteceram na aula, mas talvez, vamos imaginar assim, eu comento com ele: a professora tal passou tal matéria. E o que ela explicou? Como que ela falou? O que ela vai pedir desse assunto? O que ela vai querer saber? Que tipo de exercício? Qual é a pergunta? Isso é um ponto fundamental para a escrita da história. Quando a gente fala de escrita da história, a gente está falando de historiografia. Estou pincelando hoje algumas questões que a gente vai abordar com mais calma aqui no nosso canal. Partindo de quais ideias que eu estou escrevendo a história sobre o fato observado por mim. Então vamos lá, vamos organizar a situação. Quando um historiador vai fazer o seu trabalho, ele pesquisa alguma coisa sobre um fato histórico, sobre um evento acontecido dentro da história. O fato é o primeiro elemento. Ele pesquisa as informações que estão disponíveis para ele sobre esse fato através da observação das fontes, que podem ser de várias formas. Vamos falar sobre isso depois. E ao analisar essas fontes, que podem ser documentos, fotos, gravações, registros diários, cartas, ao observar essas fontes ou ao interrogar essas fontes, da mesma forma que um investigador faz, ele vai elaborar questões para buscar as informações que ele quer. Se eu estou, por exemplo, com um diário, o diário sozinho só vai me contar aquilo que está escrito lá. Mas o que eu estou querendo saber daquelas informações? Como que a pessoa agia no seu dia a dia, quais eram as preferências dela, o que ela pensava com relação a um grande evento que estava acontecendo no mundo na época em que ela escreveu aquele diário. Então vamos lá, existe o fato, existe a fonte, existe o sujeito da história, que somos todos nós. São todos aqueles que de alguma forma estão atuando no dia a dia e nas suas vidas, e eles podem se tornar sujeitos da história. Mas existe também o pensamento histórico. O que eu entendo como sendo história? O que eu entendo como sendo relevante, importante para ser registrado, para ser gravado? O que eu já estudei? Quais são os conhecimentos que eu já adquiri que fazem com que hoje eu elabore questões dessa ou daquela forma para as fontes que eu tenho à minha disposição?
Por que eu tenho que usar mais de uma fonte? Uma só não conta como sendo verdade? O que é verdade? Estão entendendo que a gente está colocando uma série de dúvidas hoje? Pois é, essas dúvidas todas existem e não existe uma única resposta para todas elas. A nossa intenção aqui é passear um pouquinho por cada um desses caminhos, sem a pretensão de ter um caminho mais verdadeiro do que o outro, sem a pretensão de dominar todos os conhecimentos. Eu acredito que ninguém tenha conseguido fazer isso na história da humanidade, mas crescendo cada vez mais, buscando cada vez mais aquilo que for interessante, instigante, curioso dentro do campo da história e da arte. Mas só para ficar um gostinho para a gente entender. Para que a gente precisa estudar história? A gente precisa? Por que é importante estudar história? Existe um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari, que ficou muito conhecido nos últimos anos por causa de um livro escrito por ele chamado Sapiens, onde ele vai analisar o desenvolvimento humano a partir da evolução cognitiva. E aí ele vai construir toda uma ideia, uma teoria que é fascinante. Também vamos conversar sobre isso depois. Mas num determinado ponto do seu livro, Harari vai descrever a importância, aliás, vai explicar a importância do estudo da história. E ele fala o seguinte: estudamos história não para conhecer o futuro, e sim para ampliar nossos horizontes. Entender que nossa situação presente não é natural nem inevitável, e que, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que imaginamos. Deu para entender? Por que a gente precisa estudar história? Muito bem. Por que hoje existe uma preocupação tão grande na valorização do lugar da mulher dentro da sociedade? Por que existem tantas questões sendo discutidas hoje, por exemplo, com relação a preconceito de etnia, de cor, de raça, de religião, etc., sejam elas quais forem? Por que hoje existe essa preocupação tão grande entre discussões políticas, direita e esquerda? De onde que vem essa história de direita e esquerda? Nada disso surgiu por acaso. Existe um processo que está constantemente em mudança nas nossas vidas. E é sobre um pouco dessas coisas que nós vamos conversar. Se você gosta de história, se você gosta de arte, se você precisa conhecer um pouquinho de história, um pouquinho a mais de arte, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, muitos textos serão colocados lá também, ajudando a complementar um pouquinho esse assunto. Se você gostar do nosso conteúdo, curte, compartilha, vai ser muito bem-vindo. E ativa o sininho aí, as notificações, assim você vai ficar sempre por dentro das novidades que vão chegar diariamente. Um beijo para vocês.